Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 6º ano, condição de produção de uma entrevista e finalidade sociocomunicativa. Gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema onde o discurso direto é sua principal característica. Então temos que a entrevista tem a função principal de informar. Informar onde? Em vários veículos de comunicação, seja ele impresso, ou seja ele televisivo ou digital. Então temos jornais, revistas, internet, televisão, rádio, e aí, entre outros exemplos. Ela possui uma função social muito importante e ao mesmo tempo bastante delicada, pois é a partir dos jornais que se forma a opinião das grandes massas. E essa opinião vai se formando porque a entrevista utiliza-se de um discurso chamado discurso direto, que é a utilização das palavras do outro para mostrar o que o outro está dizendo. Então, sem modificações, esse discurso do outro vai sendo exposto e mostrando o posicionamento do entrevistado. Características da entrevista: são textos informativos e ou opinativos. Então, elas podem apenas informar ou também podem informar e ter as opiniões. Presença do entrevistador e do entrevistado. O entrevistador é aquele que pergunta, o entrevistado é aquele que responde. Possui uma linguagem dialógica e oral. Então, é oralizado o tema da entrevista de maneira a se estabelecer um diálogo entre entrevistador e entrevistado. A marca do discurso é direto e também possui subjetividade. O que seria isso? É um discurso que apresenta as próprias palavras do entrevistado e sua subjetividade, ou seja, sua opinião, o que ele pensa a respeito dos temas abordados. E por fim, mescla a linguagem formal e informal. O formal mais no sentido do entrevistador, com perguntas bem estruturadas, planejadas antes, e o informal mais no sentido do entrevistado, pois ele responde de maneira subjetiva, com suas opiniões, de maneira mais aberta, mais improvisada, digamos assim. Agora vamos ler um relato que se transformará em seguida em uma entrevista. O relato está no capítulo 4 do livro didático e ele foi produzido pelo museologista Pedro Antônio Alves para o Museu da Pessoa. Conta a experiência num projeto social. Inicialmente ele era aprendiz e depois passou a ser orientador. Primeiro eu conheci o rap. Aí eu cheguei no Espaço Criança Esperança, que era perto da minha casa. Quem me levou no Espaço Criança Esperança foi um amigo meu, o Diego. Ele é grafiteiro. A gente sempre morou na mesma rua, estudou até na mesma escola um tempo. Ele me levou lá. Ele falou: então, tem um estúdio aqui, tem um pessoal. Aí eu catei, cheguei no espaço eu não conhecia, só passava por lá, mas não sabia o que tinha. Eu não era ali da região, né? Eu era da freguesia. O Espaço Criança Esperança já fica na Brasilândia. Não ia muito para ali. Aí eu comecei a conhecer o pessoal. Conheci o Douglas, que era o cara que operava o estúdio. Conheci o Bonga, que era o grafiteiro, que meio que era o coordenador do espaço, que foi meu maior professor no hip hop. Um cara que me ensinou muita coisa. Quem me ensinou o que era hip hop. Foi o cara que me pegou, chegou em mim, estava tendo um show e ele falou: pega o microfone e rima. Porque eu não queria fazer isso. Eu estava com vergonha. Foi a primeira vez que eu peguei o microfone e rimei. Foi ele que deu espaço. Ele que mandou fazer isso aí e eu fiz. Tinha eventos, tinha umas oficinas de rádio, tinha oficina de produção, tinha oficina de DJ. Eu cheguei até a dar umas oficinas no espaço, de MC. E foi, sabe, foi muito gratificante para mim. Porque eu saí dali e ali mesmo eu estava podendo, sabe, mostrar: ser MC. MC significa tal coisa. O MC faz isso. A função dele é isso. E para você começar a fazer tal coisa, conseguir passar o conhecimento. Seguindo o livro didático, leitura 2, transformada em uma entrevista.
Imagine uma entrevista com Pedro Antônio Alves, o jovem músico do Espaço Criança Esperança, leitura 2, num livro. Ela poderia começar assim: Entrevistador: Olá, Pedro, como você se tornou músico? Pedro responde: Primeiro eu conheci o rap e depois comecei a frequentar o Espaço Criança. E o entrevistador continua: E como você conheceu esse projeto? Pedro responde: Foi o Diego, um amigo que morava na minha rua, estudava na mesma escola que eu, que me levou até lá. Então aqui temos uma pequena entrevista feita a partir do relato contado por Pedro na página anterior. Lembre-se que, como a entrevista apresenta um discurso direto, temos as separações das falas. Então temos em negrito o nome de quem fala e em seguida, após os dois pontos, a fala diretamente feita pela pessoa, seja o entrevistador, seja o entrevistado, nesse caso Pedro. A seguir vamos ler mais um relato de experiência que foi feito por o professor Rogério Quintanilha para o portal de Notícias G1, que na época ele estava em Santiago, no Chile. Oi, meu nome é Rogério. Eu estou com a minha esposa e meu filho pequeno aqui em Santiago. Ontem nós estávamos numa farmácia e dentro de um shopping center durante o tremor ontem à noite e nós sentimos o chão tremer, as prateleiras e fiquei com medo que alguma coisa pudesse cair. Não aconteceu, mas daí eu peguei o meu filho e minha esposa e nós saímos pela saída de emergência. Era um shopping. Os chilenos todos fizeram isso. Foram para a rua. Parece que eles estão mais acostumados com esses fatos e estavam tranquilos. Durante a noite, a gente voltou para o hotel e sentiu algumas vezes, 2 ou 3 vezes, novamente, ressonâncias do primeiro tremor. Mas agora já está tudo bem e a cidade parece estar funcionando normalmente. Obrigado. Conseguimos perceber nesse texto algumas marcas de oralidade, marcadas pelas reticências, os 3 pontinhos, marcadas também pela repetição da mesma vogal, como e essas marcas nos mostram interrupções normais que temos ao falar. A oralidade apresenta essas digressões, que são interrupções que acontecem por a gente trocar o tempo todo de assunto. Atividade. Agora é sua vez de transformar um relato em entrevista. Crie perguntas e respostas usando o conteúdo do relato do professor Rogério Quintanilha sobre sua experiência no Chile. Leitura 1 do livro, que foi esse último relato que a gente leu. O maior desafio desta atividade é formular boas perguntas que pareçam naturais, verdadeiras e permitam a construção de respostas com os dados que estão no relato. Imagine que sua entrevista será publicada no jornal da escola. Inicie cada pergunta com o termo entrevistador e cada resposta com o termo entrevistado, como a gente viu no último exemplo, lá do relato número 2. Crie um título que ajude o leitor a reconhecer o assunto da entrevista. Então vocês vão transformar esse último relato em uma entrevista, separando o entrevistador do entrevistado, trazendo as falas do entrevistado, tal qual ele disse, então o discurso direto, e as falas do entrevistador, vocês que criarão, com base no conteúdo que o relato apresentou. Muito obrigado e até a próxima.